O devedor é escravo do seu credor. Essas palavras estão em Provérbios 22:7, fazem sentido até hoje. Vamos aprender o que a Bíblia diz a respeito das dívidas? O que acontece? Nós precisamos de ter um planejamento antes de agir. Eu acho que isso acontece muito porque nós temos a ansiedade de adquirir as coisas no momento. A gente quer aquele desejo, não planeja o que tem que fazer e a gente fica nos afundando em dívidas porque nós não confiamos que Deus vai trazer aquela coisa no momento certo. Então nós temos que fazer o seguinte, a gente tem que calcular tudo que a gente vai fazer antes de agir. Por exemplo, você vai ao supermercado. Se você vai no supermercado, você já olhou na sua despensa tudo que tem lá. Você já sabe as coisas que está acabando, que dura quanto tempo, que vai vencer, que não venceu, que você precisa utilizar primeiro ou não, que isso é um planejamento, para que você não desperdice alimentos. E isso significa que você tem respeito com o seu dinheiro. Respeito com o dinheiro. Então, quando você vai fazer uma compra, você já vai planejar. Quando você vai fazer uma compra, você já vai planejar sobre. Quando a gente vai fazer uma compra de supermercado, por exemplo, a gente vai planejar sobre isso. Se você tem o desejo de ter o seu carro novo, de trocar de carro, ter um carro, você tem que fazer um planejamento sobre isso. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que calcular o custo. E a gente tem que ter uma disciplina financeira, porque, na verdade, o que acontece é que a mídia fica despejando sobre nós várias informações, vários desejos, várias facilidades, vários confortos, várias coisas que nossa mente às vezes nem precisa. Você precisa de comprar outra bota se você já tem uma. Você precisa comprar outro sapato de salto se você já tem um. Calça jeans, sei lá, um brinquedo, outro videogame. Então, a mídia está aí, e com essa facilidade de internet, celular, e computador, e smart TV, em qualquer lugar que a gente bota a mão nessas coisas eletrônicas, tem uma propaganda para querer te vender alguma coisa. Então, a gente tem que ter uma disciplina. E eu estou aplicando isso na minha vida e é interessante, porque, igual, por exemplo, a gente faz a compra e quando você vai lá e faz a compra, de repente você passa num lugar e outro, você pega outra coisa que você nem planejou comprar. E compra. Ou então você foi com aquela lista, porque o importante é a gente fazer como o planejamento e a disciplina entra nisso, porque você tem que fazer essa lista do que você realmente precisa. Porque senão você compra coisa que não precisa e coisa que você talvez nem usa. E aí, outra coisa, quando a gente está bem perto dos caixas lá, aquelas gôndolas que tem dos lados do caixa com aquelas coisas lá de beliscar, balinhas, chicletes, chips, refrigerantes, enfim, aquilo ali é uma tentação para que você não tenha disciplina, para você ter, gastar só o necessário. Então a gente tem que ter essa disciplina. Nós não precisamos ostentar nada. A gente tem que viver com tranquilidade. Então, se você vai lá e compra algo, se você vai lá e compra algo que não está dentro da sua possibilidade, você está ostentando uma vida que não é a sua. Fora que a gente tem que viver um degrau abaixo, para que a gente tenha dinheiro para a gente investir para viver os sonhos de Deus na nossa vida. Então, para que a gente vai ostentar uma coisa que a gente não precisa? Por que você vai comer um salgadinho que, além de fazer mal, você não estava planejando para comprar aquele salgadinho?
aquelas balas que refrigerante fica lá na beirada. E a gente tem que ter confiança em Deus. Porque às vezes a gente está passando por um momento difícil e o que acontece? A gente está querendo fazer uma dívida em cima da outra. E a gente faz empréstimos, a gente não pensa que Deus vai suprir. Porque o que acontece quando a gente está desordenado financeiramente? A tendência é a gente piorar. Por isso que a gente tem que centralizar o nosso pensamento em Deus, porque o Deus vai vir, vai mandar a nossa provisão e a gente não vai ficar fazendo um empréstimo em cima do outro, uma compra em cima da outra, uma dívida em cima da outra e aquilo virar uma bola de neve. Nós temos que viver a palavra de Deus, não dever nada a ninguém a não ser o amor, porque o amor é impagável. Nós não temos como pagar o amor. Então, é a única coisa que a gente tem que ficar devendo à pessoa. E a gente não pode ser escravo de quem a gente deve. Então, nós temos que organizar nossa vida financeira para que a gente viva dessa forma. A gente tem que pensar na provisão do Senhor. Então, nós vamos fazer um protocolo que é o seguinte: esse protocolo nós vamos fazer ele durante 27 dias. E durante 27 dias, você vai falar com Deus, vai chamar à existência aquilo que não existe no momento da sua vida. Então, o que não tem na sua vida hoje? Se você está endividado, você vai falar com Deus assim: essas coisas já estão resolvidas. Essas dívidas já estão resolvidas. Esse empréstimo já está pago. Ou, se você está desempregado e você deseja um emprego, você fala: esse emprego do meu sonho já está comigo, eu já estou trabalhando nesse lugar, que é esse emprego dos meus sonhos. E aí você vai fazer isso por 27 dias, para que você colocar na sua cabeça. E você vai escrever também no caderno. Separa um caderno para você escrever essas afirmações, escrevendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas lembra, você tem que ter certeza no seu coração. Certeza. Já pensando na sua fé, já pensando que você já tem um emprego, já pensando que você vai no supermercado e vai comprar o que você quiser e não vai ficar, e vai pagar à vista, não vai ficar enrolado. Você já vai pensando assim que você vai estar estabilizado financeiramente, que é o nosso desejo de ficar estabilizado financeiramente. E nós temos que pensar, viver e trabalhar nisso. A gente tem que, como diz, né? Você já tem que viver, mesmo que você não está, no momento você não está vivendo, no momento você não está sentindo, no momento você está, na verdade, ansioso por causa das suas dívidas. Mas você tem que viver, como diz, fingindo até que isso aconteça. Não, eu sou próspero. Eu vou pagar essa conta do cartão. Eu já paguei, na verdade, eu já paguei. Você tem que pensar o emprego dos seus sonhos. Como que é o emprego dos seus sonhos? O emprego dos seus sonhos é assim, é assado, é assado, é assim que você tem que andar. E o povo vai te chamar de louco, mas é assim que você tem que andar. O pensamento, o que você pensa sobre você é o que você vai ser. A partir do momento que você pensar sobre você, só as coisas que você deseja. Porque se você desejar coisa ruim para você, também vai acontecer. Você tem que sentir como essa promessa do Senhor, você já está vivendo. Você tem que sentir como você está vivendo. Isso é fé. Fé, como você já está vivendo essas promessas do Senhor. Então você tem que parar de pensar na questão de consumir algo que você não usa e viver na fé. A palavra de Deus fala assim, ó: se a gente tem que sobrar, porque até o pouco que tem que sobrar para multiplicar. Porque se você não tem o pouco para multiplicar, até o pouco que tem será retirado. Então tem que sobrar. Tem que sobrar. Nós temos que fazer sobrar. E isso vai partir do momento da disciplina financeira. Se você não precisa, você não compra.
Se você não tem planejamento, não faça uma dívida sem fazer. E confia. Confia que Deus é o provedor e vai fazer um milagre na sua vida financeira. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, escreva aqui nos comentários. Eu estou vivendo a promessa de Deus na minha vida. E deixe o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se inscreva no canal para a gente continuar crescendo junto nessa vida, na vida financeira, atraindo só as coisas boas através da palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau!